Mateus 25. Se alguém puder me deixar com o celular aqui, com o relógio, alguma coisa assim, para eu poder me orientar. Não, vai me mostrando em 10 minutos para eu saber, não vou me perder aqui. Ali, ó. Ah, tá ali, né? Ótimo, obrigado. Mas aí vai ficar a projeção da pregação. Mateus 25, versículo... Nós vamos ler, irmãos, hoje, o versículo... 21. O seu Senhor lhes disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Vamos dar um pulo, ler o versículo 26. Respondeu, porém, o seu Senhor: servo mau e negligente, sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberias com juros o que é meu. Amém? Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Continue, Senhor, a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a segunda parte dessa mensagem. Nós, na primeira parte, falamos um pouquinho sobre o que é um servo fiel, né? Sobre o que é a palavra servo, como ela se aplica nas Escrituras. Quem eram normalmente esses servos fiéis? Eram pessoas de altíssima confiança. Falamos também sobre a diferença do servo e do filho. Às vezes o Senhor confiava mais no servo do que no próprio filho. E que Deus nos chama a sermos filhos dele, mas Deus, ele nos permite que possamos nos colocar na posição de servos de Deus. Foi o que a gente falou na última mensagem. Essa mensagem está gravada no YouTube, lá no canal. Depois você pega com Pedro aí o título, mas se eu não me engano é Parábola dos Talentos ou alguma coisa nesse sentido. E falamos também que o talento, ele era um valor imensurável. Um valor assim, não imensurável, melhor dizendo, era um valor absurdamente alto. Um talento, ele poderia custar, dependendo da localidade, entre 900 mil aproximadamente, ou 7,5 milhões. Então era um valor trazido hoje para a cotação de hoje, tá? Era um valor muito grande, era uma fortuna, uma pequena fortuna. Então, por exemplo, quem recebeu 5 talentos, aonde o talento poderia valer menos, estava recebendo 4,5 milhões. E quem recebeu 5 talentos, onde valia muito, estaria recebendo 37 milhões. É algo assim que um trabalhador comum jamais terá acesso, né? Uma pessoa que trabalha, às vezes, mesmo com um excelente salário, dificilmente ela vai ter 4,5 milhões para investir, né? Então, Jesus estava falando de uma coisa que era uma dádiva, algo não naturalmente ou para todos, mas você está dizendo, olha, Deus como Pai, Ele entrega a você uma dádiva impagável. Imagina você ter uma dívida de 4 milhões, é uma dívida às vezes impagável, né? Para uma pessoa comum, por melhor que seja o seu salário. E aí, nós terminamos essa mensagem falando sobre isso. E hoje vamos falar sobre como Deus age nas nossas vidas e dando seguimento, né? E mostrando que, como filhos, Deus, ele age conosco nos supervisionando, né? Deus, ele está assim, você aqui hoje, né? Quando começou o culto, a Bia falou, cada criança com seus pais, né? E as crianças, elas são agitadas. E a gente tem que estar sempre supervisionando. O servo não. Esse servo, ele pegava aquele valor e ele tinha total liberdade. O servo, ele pegava o valor, o senhor viajava e falava, faz o que você achar melhor, depois a gente conversa sobre isso.
E aí, querido, eu quero entrar nessa questão agora com você. Nós muitas vezes choramos por aquilo que o Pai não nos dá. Nós queremos que Deus confie em nós de maneira plena, sem compreender que não temos capacidade para conquistar ou capacidade para administrar aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Como Pai, Deus, quando nos dá um não, Ele não está sendo mau, Ele está sendo protetor. Um bom pai dá um não para um filho por maldade? Sim ou não? Um bom pai é uma boa mãe? Sim ou não? Ele dá não porque sabe que ali há um risco que seu filho não está preparado para correr, ele vai se enrolar, então em forma de proteção você acaba dizendo não, né? Eu lembro de uma vez, eu estava num curso, eu era professor, e na hora do intervalo a gente estava conversando com uma jovem e ela estava revoltada, porque os pais dela não tinham deixado ela ir no show, acho que era no Rock in Rio, né? Agora está tendo Rock in Rio, né? E aí eu lembrei dessa situação, e ela revoltada porque os amigos iam e tal, e ela tinha, acho que 14 anos, e ela estava muito revoltada com os pais. E aí a gente falou com ela, vem cá, mas por quê? Não, porque eles tinham que ter deixado eu ir, porque meus amigos vão e tal, e não sei o quê. E aí continuamos a conversa, e ela falou que ela tinha um sobrinho de 6, 7 anos. E aí eu perguntei a ela assim, olha só, você sabe o que é um facão, não sabe? Aquele que a gente usa para cortar coisas em casa? Ah, sei. Se teu sobrinho te pedisse um facão daquele para brincar de espada, você daria? Ela, não. Mas ele vai dizer para você que ele sabe fazer, que ele é um bom espadachim. Que ele sabe que ele não vai se machucar. Você não daria o facão? Não. Mas ele tem plena certeza, ele vai ficar revoltado com você, ele vai te chamar de chata, ele vai ficar triste com você. Você ainda assim não daria? Não. Por quê? É doido, pastor? Vou dar um facão pro meu sobrinho brincar? Falei, então, o Rock in Rio, na cabeça dos seus pais, é o facão que você quer. Aí ela, não, mas eu sei, exatamente, o sobrinho também, ele acha que é um bom espadachim. Não estou falando contra isso ou aquilo, mas dizendo que o não, ele tem muito mais a ver com proteção do que com castigo. A gente tem que entender isso de Deus. É interessante que esse Senhor, ele dá esses talentos aos servos, aquelas pessoas em quem ele confiava plenamente. Hoje, a Bia dando aula, ela falou, né, sobre essa questão de nós podermos administrar. Já parou para pensar que Deus, ele nos dá os recursos que são dele, que a Bíblia diz que tudo que existe nos céus e na terra é de Deus, e ele confia em nós plenamente a maneira como administrarmos? E algo que eu acho muito sério, irmãos, eu tenho descoberto isso, é que nós vamos dar conta a Deus de tudo. Eu tenho muito responsabilidade com isso hoje diante de Deus. Deus vai me dar, eu vou ter que prestar conta a Deus de tudo aquilo que Ele me deu de maneira incondicional. Por exemplo, você vai ter que dar conta a Deus da sua vida, de como você usou o seu tempo. Você vai ter que dar conta a Deus de como você usou o dinheiro que você tem. Você vai ter que dar conta a Deus de como você tratou a sua família, os seus amigos, as coisas que o dinheiro não pode comprar, as riquezas que são dadas por Deus, mas que o dinheiro não pode comprar. E aí a gente entra em um versículo 16, querido, que fala assim, ó. Desculpe. Versículo 17, né? Opa, estou no capítulo errado aqui, desculpe. O que recebeste 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. O mesmo modo que recebera 12, ganhou também outros 12. O que, porém, recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu
Senhor. Nós precisamos desenvolver, querido, aquilo que Deus nos deu. Repita comigo. Desenvolver, fazer crescer, fazer melhorar o que está em minhas mãos. A riqueza de Deus na minha vida. Aquilo que Deus te deu para você fazer ficar melhor. Eu lembro de uma palestra que eu ouvi, não lembro agora exatamente de quem, que uma mulher foi reclamar de um marido para esse pastor, e ela falou que o meu marido é isso, aquilo, e ficou ali uns 40 minutos reclamando. Eu não vou inverter, né? A gente sempre fala da mulher, então o homem foi reclamar da mulher, vamos dizer assim. Tanto faz um ou outro. E o pastor perguntou àquela pessoa no final, essa pessoa é complicada, né? Você está casado com uma pessoa muito complicada. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você se casou com essa pessoa assim, se ele tem todos esses defeitos? Não, pastor. Mas há 15 anos atrás não era assim, não. Era bem diferente. Aí o pastor pensou, peraí. Quando você casou há 15 anos não era assim? Você tem certeza? Tenho. Ah, então foi convivendo com você que ficou assim? Peraí. Porque o convívio com você faz a pessoa ficar piorar? O convívio das pessoas com você as torna melhores ou piores? Essa é a pergunta que temos que responder. Como nós temos desenvolvido o que Deus tem colocado nas nossas vidas? O básico, irmãos, precisa ser feito. Coloca essa... Conseguiu, Pedro, colocar? Não, A internet está caindo toda hora. Ah, tá. O básico, irmãos, daquilo que Deus espera precisa ser feito. Por quê? Aquele último servo, ele não fez o básico. Qual que era o básico? Não quero trabalhar com dinheiro, não quero ter dificuldade, não quero ter problema. Então vou colocar na mão do banqueiro para ele me devolver com juros. Eu não vou dobrar, mas vou ter um ganho, algo a mais. O básico é melhor, fazer o básico é melhor do que esconder ou tornar pior. Por quê? Irmãos, se você tem hoje R$100 e você guarda no colchão, né, igual o pessoal antigamente fazia, daqui a 2 anos, ele vai comprar as mesmas coisas? Ele está o que? Desvalorizando. Assim é a nossa vida. Se você não faz nada para melhorar, a tendência é piorar. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Então você precisa fazer o básico para aquilo se tornar algo melhor. É isso que o Senhor está dizendo. O básico é melhor do que esconder. Esconder, ficar inerte, não fazer nada, é o mesmo que assinar uma sentença de morte daquilo. A maior alegria do pai é ver o desenvolvimento do seu filho e a sua capacidade de independência melhorar. É ou não é? Você vai vendo a criança desenvolver, você sabe que ela está desenvolvendo quando você vai vendo com que ela fique cada vez menos dependente de você. Não é assim? No início usa a fralda, depois você tira a fralda. Ufa, tirei a fralda. Aí tira a chupeta, aí começa a pegar água na geladeira sozinho, aí começa a comer sozinho, começa a desenvolver, começa a ir para a escola com a sua supervisão, começa a ir para a escola sem a sua supervisão. E aí você vai vendo, né, e algumas pessoas, né, quando o filho já está grande, já está empregado, né, às vezes já montou a sua família, tem uma vida completamente independente dos pais, dá aquela sensação de que, poxa, eu cumpri a minha missão, eu cumpri a minha tarefa. Eu criei o meu filho para este mundo, para ele desenvolver este mundo sem depender de mim. Não é assim? Deus quer isso de nós. Não que nós tenhamos que não depender de Deus, mas Deus quer que nas coisas que são básicas, nós não dependamos dele. Nós já sabemos o que fazer. Por exemplo, tem uma situação em que
é ofertada a você a oportunidade de mentir ou de enganar ou de mascarar a verdade para você conquistar algo de maneira mais rápida e melhor. Você precisa orar a Deus para saber qual é a opinião de Deus? Não. A opinião de Deus é: fale a verdade, independente dos resultados. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Quem mente fica escravo daquela mentira. Nada conquistado à base de mentira é completo, até que se acerte. Então, Deus ele quer que a gente se desenvolva para termos uma vida independente naquilo que Ele já nos ensinou. Naquilo que você já aprendeu de Deus, você não precisa mais depender de Deus, você já sabe o que fazer. Então, Deus ele espera que a gente chegue nessa condição do servo. Da gente poder desenvolver o que nós aprendemos com Ele, desenvolver o que nós temos na mão, para agirmos de forma natural, conforme a vontade de Deus. Repita comigo. Agir de forma natural, conforme a vontade de Deus. Esse é o desafio. E é essa a expectativa de Deus em nós. Você não precisa, existem coisas do dia a dia que você não precisa mais ficar questionando isso, porque você já sabe qual é a opinião de Deus sobre aquele assunto. E aí é uma coisa interessante que para entrar na alegria de Deus, que é representada aqui pelo Senhor, nós não precisamos fazer aquilo que é máximo. Nós não precisamos dobrar, nós não precisamos fazer crescer absurdamente. A gente só precisa fazer o básico. O que o Senhor fala aqui? Cara, se você não queria trabalhar com dinheiro, com talento, tu não precisava ter dobrado. Faz o básico, pega o dinheiro, coloca na mão do banqueiro e me dava com juros. Os juros do banco. Os juros o básico, o simples. Repara que a bronca do Senhor não foi porque ele deixou de dobrar. Porque ele deixou, é porque ele não fez nada. Não fazer nada, ficar inerte, é desprezar a confiança que Deus te deu. E ele, além de não fazer nada, ele diz que assim, eu não queria essa responsabilidade. Olha a expressão que ele usou. Eu não fiz nada, eu escondi e toma o que é teu. É aquela coisa já da pessoa ingrata que você vai ajudar e a pessoa ainda fala assim pra você, eu não te pedi ajuda. Conhece alguém assim? Já viu isso? Não é ruim? É ou não é? Não bate um arrependimento de você ter ajudado? Não bate um arrependimento de você ter estendido as mãos? Não dá aquela mão assim, poxa, se eu soubesse disso, eu não tinha dado nada pra esse cara. Gente ingrata, esse cara ele foi ingrato. Além dele não fazer nada, ele está dizendo, toma o que é seu, toma aí, é teu, não era nem para tu ter me dado, não te pedi nada. Não sou responsável por isso, né? Quando que a gente faz isso? A gente está vendo uma situação em que a gente pode ajudar, que a gente pode, aquilo te incomodou espiritualmente, mas você diz, isso não é responsabilidade minha. Lavo minhas mãos, né? Aquela síndrome de Pilatos, né? Lavo minhas mãos. Toma de volta, eu não te pedi nada. Toma de volta. Isso não me pertence. Seja grato pelas coisas que Deus te deu. Quando que a gente faz isso? Quando a gente despreza o que Deus nos deu e fica só focado naquilo que ainda não temos. Às vezes você não tem, às vezes eu não tenho, porque eu não faço o básico no que eu tenho. O básico, o simples, o dia a dia. A gente às vezes não faz a nossa parte, mas quer reclamar que Deus não nos abençoa ou não faz a parte dele. Irmãos, todos nós sabemos o que é básico, em tudo. É ou não é? Você sabe o que é básico na sua casa para viver bem? Você pode até não gostar, mas você sabe. Você sabe o que é básico no seu trabalho
para poder ter um bom ambiente de trabalho? Você pode até não fazer, mas você sabe. O que é básico? Na Constituição Civil a gente a gente tem, né, um cuidado, que normalmente é assim, quando você vai começar um serviço, aparece um monte de gente pedindo. Vaga para tudo, aparece de tudo. E o cara, quando ele chega lá pedindo o emprego, ele diz que ele pode trabalhar sábado, domingo, fazer hora extra, que não tem tempo ruim para ele. Aí você contrata. 3 meses, o cara é um funcionário do ano. Fez 90 dias, rapaz, vai fazer 1 hora extra. Não dá não, vou saber se vai me pagar hoje, se precisar trabalhar fim de semana. Não, eu não quero, só tenho um compromisso. Depois de 90 dias, ele deixa de fazer. Até 90 dias, o cara faz o básico e além. Depois de 90 dias, nem o básico mais, nem o serviço dele mais ele faz. Tem que pegar o negócio daqui pra ali, vai naquela moleza. Com 90 dias, né? Rapidinho, tá trabalhando. Depois de 90 dias, é uma moleza, é um devagar. Vai, né? Já fez 90 dias, já acha que tem uma estabilidade. Às vezes a gente deixa de fazer o básico. Uma vez eu lembro que um rapaz me pediu, estava desempregado, criança pequena, conversou comigo, eu conversei com uma pessoa, pediu uma vaga. Essa pessoa trabalhava numa empresa de RH, e a pessoa falou, vai lá e manda ele se apresentar em tal lugar assim, e fala que falou comigo. Aí o cara foi lá e se apresentou, conseguiu um emprego. 1 mês depois, ele falta. Falta por quê? Porque foi levar o filho no médico. Mas era uma emergência? Não, uma consulta de rotina. Mas, e a esposa? Não, a esposa foi também. Falei, cara, tu faltou por quê? Não, porque eu fui levar meu filho no médico. Mas tua esposa não podia ir no teu lugar? Não tinha outra pessoa? Não, ela foi também. É porque ela fica cansada, às vezes, de carregar o bebê. Eu tenho que carregar pra ela. Eu olhei assim, sério? Sério? Aí, 45 dias foi demitido, né? Lógico. Aí eu veio reclamar comigo. Poxa, Rafael, eu fui demitido. Eu falei, meu amigo, tu faltou na experiência. Tu tá na experiência e tu falta. E tu falta porque tem que levar a criança no médico numa consulta de rotina porque a tua esposa não podia. E a consulta era de manhã, tu não fala com teu chefe, você não conversa nada, você simplesmente falta. E agora tu vem reclamar que foi mandado embora com 45 dias? Você falou com o teu chefe quando você ia faltar? Você explicou a situação? Você simplesmente faltou. E chegou no dia seguinte e não deu satisfação nenhuma. A pessoa que veio me perguntar por que você faltou, que ela não tinha entendido, que ela estava até sem graça de te perguntar porque você chegou lá com a cara mais lavada, sem explicar nada, você simplesmente faltou. Básico. O básico bem feito. Deus, às vezes, não nos abençoa porque a gente não faz o básico. Né? E a gente quer tudo, mas a nossa parte a gente não faz. Deus te dá porque confia em você. Porém, Ele só vai te dar conforme a sua capacidade. E espera que você faça o básico com aquilo que Ele te deu. A expectativa de Deus não é que você dobre. É interessante esse texto, porque a expectativa de Deus, a expectativa do Senhor, não era aquele. Ele elogiou os outros dois, ó. Beleza, foi colocado sobre o pouco, sobre o muito eu vou te dar. Você dobrou, pô, beleza, você dobrou. E você? Dobrou não, mas fez alguma coisa? Não, eu escondi, eu não fiz nada para isso melhorar. Eu não me mexi em nada para isso melhorar. Cara, não tem como você ficar comigo. A expectativa de Deus é que você faça o básico. Se você fizer o básico, já tá bom. O básico bem feito, irmãos, é maravilhoso. O básico. Né? Aquela coisa do dia a dia. Não precisava. Às vezes a gente quer fazer o excelente, como a Bia falou. Eu vou ler a Bíblia toda em 1 ano. Aí você, eu vou ler em 6 meses. Mas não consegue fechar o primeiro mês lendo.
É melhor você fazer a meta. Vou ler em 10 anos, vai todo dia ler um versículo, um capítulo. Faz o básico. Entendeu? Às vezes você traça, né? Eu tenho essa disposição natural de querer coisas gigantescas. E a Bia é meu freio. Ela fala assim, Rafa, não traça metas impossíveis. Pé no chão, coloca coisas. Eu cheguei aqui hoje, estamos esperando aí a questão da mudança, né? Aí eu falei, Cris, tô esperando a imobiliária não mandar o contrato pra gente poder ir pra lá, tal, né? Já nem sei se a gente paga aqui semana que vem, porque se resolver essa semana já pode ir lá. Cris, pastor, faz o culto aqui semana que vem. Amém. Se resolver, a gente fala na outra. Entendeu? Vamos fazer a coisa. Eu falei, não, você tá certa. Irmãos, você precisa de ter gente do seu lado que te traz pro chão, que te traz pro básico, que abre teus olhos. Porque às vezes na sua euforia de traçar metas, de fazer grandes conquistas, você sai atropelando tudo e não faz nada. Aí eu marco o culto lá já, aí não tem nada ainda, aí depois tem que falar, irmãos, agora, aí vou vir pra cá, já não tem um hotel também. Você precisa de gente que te coloca, vamos fazer o básico. Qual é o básico que a gente tem? É aqui? Beleza. Então Deus vai nos abençoar aqui. Semana que vem o culto é aqui. Se resolver essa semana, na outra semana, a gente tem um tempo ainda para fazer as pequenas reformas que precisam ser feitas, básicas para não entrar de qualquer jeito. Faz o básico, irmãos. Coloca o pé no chão, abaixa a bola, faz o básico na sua família para viver bem com os seus. Faz o básico no seu trabalho, faz o básico na sua igreja, faz o básico na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Como a Bia hoje falou na escola dominical, né? Você está chateado com alguém, aborrecido, aí, ao invés de você cancelar essa pessoa, né? Bloquear ela na tua rede, você fica acompanhando a vida dela na rede social. Pra quê? Pra ficar mais aborrecida ainda? Mais chateada ainda? O ideal é que você perdoe, que você ore, que você... mas ainda não conseguiu isso? Pelo menos pare de tomar conta da vida da pessoa. Faz o básico. Deus, ele vai te dar conforme a sua capacidade. Então, repita comigo. Não adianta eu ficar reclamando do que não tenho. Eu tenho que me preparar para ter. Eu vejo muita gente reclamando do que não tem, mas não se prepara para ter. Tem um filme que eu aconselho, se você não viu, acho que a maioria que deve ter visto, pode ver, Desafiando os Gigantes. Para mim, a cena mais importante do filme é uma que tem um senhor que todo dia vai na escola orando pelos alunos, botando a mão nos armários. 11h50, tá, pastor? Opa, obrigado. E aí, o professor que é ali o personagem do filme chega para aquele homem e fala: por que o senhor faz isso? Por que o senhor ora todo dia pelos alunos? Por que o senhor ora todo dia por essa escola? E aí o professor, aquele homem de oração, responde: porque eu creio que Deus vai trazer um avivamento sobre esse lugar. Aí ele dá uma ilustração para aquele homem. 2 homens estão plantando, tem plantação de batata. Os 2 são crentes. E os 2 pedem a Deus para que chova. Mas somente um ara e faz a plantação. O outro fica esperando chover para então começar a plantar. Qual dos 2 realmente teve fé? O que arou, que se preparou. Para você crescer, para você desenvolver, você tem que estar preparado. Se você se preparar mais, a oportunidade vai bater à sua porta e você vai ter sucesso. Irmãos, oportunidade sem preparação é igual a crise. Por quê? Porque às vezes a oportunidade bate na sua porta, a pessoa pergunta: você tal, gostei de você, você tem um curso tal, que é o básico. Não, puxa, aconteceu isso comigo uma vez, eu estava na faculdade de projetos, me dava muito bem com os professores, chegou a professora para mim: Rafael, tô com uma vaga lá na minha empresa para você. Poxa, dá teu nome tal, você tem um curso tal, né? Quero curso técnico em eletrotécnica, telecomunicação, qualquer curso. Não tenho não, tenho de contabilidade. Ela: cara, tu tá fazendo faculdade de projeto de telecom, mas tu não tem um curso técnico? Poxa, perdeu a vaga. Eu entrei em crise ali, eu falei: caraca,
Aí eu fui fazer um curso técnico. O básico, irmãos. O básico. Às vezes o básico é o suficiente para você crescer. Mas a gente não faz o básico para o bem feito e quer crescer. Este, querido, texto não fala de coisas materiais. Repare que eu preguei até agora sobre coisas materiais, mas esse texto não fala de coisas materiais. Fala de coisas espirituais. Porque o versículo 1 desse texto, desse capítulo, fala o seguinte, ó. Vamos ler aí. Mateus 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ele fala das 10 virgens e depois dessa parábola. Jesus aqui está tratando de coisas espirituais e não materiais. Eu falei isso tudo no campo material para que você entenda o campo espiritual na próxima mensagem. A gente vai entender sobre o que Jesus estava falando. Porque Jesus usa coisas que nós entendemos para falar das coisas que não entendemos. Esse texto que é tão usado em todo o curso de finança cristã, não fala de finanças. Fala do reino dos céus. E é sobre isso que a gente vai tratar na próxima semana. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Fecha teus olhos. Se você puder gravar alguma coisa hoje, eu gostaria que você gravasse essa frase. Fazer, repita comigo, fazer a minha parte, o meu básico, bem feito, é suficiente para alegrar o coração do meu Deus. Só isso. Fecha teus olhos e ora ao Senhor. Obrigado.